Olá, sejam bem-vindos ao Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele, estou muito feliz de ter você aqui comigo e hoje eu vou contar um testemunho e dar uma orientação bíblica para vocês sobre profecias e relacionamentos afetivos e também questões familiares. Antes de eu continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo para o YouTube entender esse conteúdo como relevante e o canal ser abençoado por sua vida, ajudando o YouTube a recomendar cada vez mais os vídeos do canal. Deixe seu comentário, sua dúvida, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque eu creio que vai ajudar muita gente. Então, gente, eu preciso aqui, trazer uma palavra para vocês sobre profecias e relacionamentos afetivos ou aconselhamentos e relacionamentos afetivos, principalmente relacionados às orientações que os pais recebem da igreja sobre como lidar com seus filhos. Isso é algo que pode afetar a vida de uma pessoa para o resto da vida da pessoa. Então, a gente precisa tomar cuidado em como vamos lidar com questões complexas das relações familiares, com os problemas complexos que aparecem, com as dores que aparecem, os julgamentos, as críticas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, na hora de aconselhar, na hora de profetizar, na hora de dar uma palavra, porque dependendo do que a gente falar, a gente pode alterar o rumo da vida de uma pessoa para pior, para o resto da vida da pessoa. E é por isso que eu tô aqui, vou abrir um pouquinho da minha história com vocês, para vocês, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, e espero que esse vídeo possa mudar mentes e corações e restaurar muitas vidas, que esse testemunho possa ajudar na restauração de muitas vidas na presença do Senhor, porque passar por determinadas situações não é fácil, mas em Deus somos mais do que vencedores e Deus pode fazer com que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem. Antes de continuar, eu quero falar para vocês que as pessoas citadas aqui, lógico que eu não vou citar nomes, mas familiares, pai, mãe, pessoas envolvidas na minha história que me feriram muito, me machucaram muito. Essas pessoas hoje estão perdoadas, meu relacionamento com elas foi ressignificado, reformulado, tá? E hoje eu tenho uma certa convivência com essas pessoas de uma forma mais saudável e com limites saudáveis também para mim, Então, não é um vídeo para eu acusar ou para que vocês acusem quem me feriu, Porque em um certo ponto eu também estive errada. Em um certo ponto eu também feri pessoas, eu magoei pessoas, Então eu não sou uma pessoa perfeita. E aqui não é para você escolher um lado, é para você escolher a palavra do Senhor, para direcionar a sua vida nas suas dores, nas suas feridas, se elas são parecidas com as minhas, tá? Então, gente, eu quero contar para vocês que eu cresci num lar que teve muitas coisas boas, principalmente materiais, comida farta, roupas boas, das melhores possíveis. Minha mãe me vestia muito bem. Um lar com móveis, com coisas confortáveis, Era uma casa boa, às vezes simples, mas boa, sabe? A gente nunca passou miséria, sabe? Nunca teve fome, nunca teve falta de vestimenta, a gente nunca teve miséria, sabe? Dentro do nosso lar, da nossa casa. E meus pais sempre me deram de tudo. Meu pai cometeu o erro, de fazer todas as minhas vontades. Eu acho que isso foi um erro. Ele fez por amor, porque ele achou que era o melhor que ele estava fazendo por mim, mas eu vi que ele não me preservou em muitas situações justamente por querer fazer tudo o que eu queria para me agradar. Mas isso a gente conversa depois, sobre isso a gente pode conversar depois em um outro vídeo. E eles sempre me deram de tudo, sempre teve de tudo, materialmente, E que foi ótimo, eu sou muito grata aos meus pais por isso, porque eles me deram aquilo que mais faltou para eles. E faltou tanto para eles que eu acho que na cabeça deles a maior preocupação que eles tiveram
a minha filha não pode passar pelo que eu passei, que é passar fome, passar frio, ter faltas de coisas materiais, falta de alimento, falta de roupas, falta de uma casa boa, falta de um lar físico, né, assim, bom. E eles não tiveram isso mesmo, sabe? Passaram muita fome, muita necessidade, muita negligência, seja material, emocional, espiritual. E eles tentaram suprir isso na minha vida da melhor forma possível. Só que eles focaram muito no material e faltou bastante o emocional. E para piorar a situação, eu tenho TDAH e sou autista, nível 1 de suporte. Então, com um funcionamento cerebral totalmente diferente do esperado para o padrão mundial, a convivência com a minha mãe, principalmente, se tornou muito difícil em alguns pontos da minha vida. Eu acredito que juntou 2 fatores, né? Meus pais focaram muito no material e negligenciaram o emocional e o espiritual, principalmente a minha mãe. E eu já tendo um funcionamento cerebral diferente, que me leva às vezes a ter dificuldade de ler as pessoas, de entender as pessoas, de entender os contextos sociais. Eu acho que isso atrapalhou muito, porque faltou a clareza no emocional. Então era aquela coisa, tinha de tudo, brinquedos, comida, apesar de que minha mãe não teve muita paciência de me alimentar, de me ensinar sobre a alimentação. Ela não tinha essa paciência, mas hoje eu vejo também que ela é uma pessoa que passou muita fome. Então talvez essa falta de paciência de alimentar o filho venha também desse trauma da fome que ela viveu, né? Ela não foi bem alimentada, ela não foi bem acolhida nessa situação. E hoje eu vejo que minha mãe reproduziu os padrões que ela aprendeu com a família dela. Isso não diminui os traumas, as feridas emocionais que foram causadas em mim, não diminui a dor e as consequências, mas hoje eu entendo também que ela estava apenas repetindo os padrões. Ela não conseguiu vencer esses padrões, ela não conseguiu se avaliar, se autoavaliar e olhar para si e entender que ela poderia fazer diferente comigo. Então, naquilo que era material, eles supriram de forma diferente do que eles viveram, mas naquilo que era emocional e espiritual, eles não supriram em mim, né? E ficou vazio, como ficou para eles também, quando eles foram lá criados pelos pais deles, né? Então, a minha mãe, ela trabalhava muito em casa, igual a minha avó, sempre preocupada. A prioridade era a limpeza da casa. A prioridade era cuidar da casa. E eu não tenho memórias da minha mãe chegar para mim e falar que me amava, que eu era importante para ela, que ela era feliz por minha causa, de me abraçar, de me fazer carinho. Eu não tenho nenhuma memória da minha mãe em relação a isso. Não tenho, né? Talvez eu tenha um dia que ela me pegou no colo quando eu tava chorando por uma bobeira de criança, mas não surtiu o efeito em mim que eu precisava como criança, né? E a gente, quando a gente é criança, a gente tá se desenvolvendo, né? A gente se vê através do afeto e da validação, do amor, da segurança que os nossos pais nos transmitem, nos oferecem. E quando esse afeto, esse amor, ele tá em falta, isso começa a gerar na criança um olhar distorcido por si mesmo e um vazio emocional existencial muito grande, tá? E a gente aprende quem a gente é quando a gente é criança através do olhar, das atitudes, da demonstração de afeto, de amor dos nossos cuidadores. E se isso falta, né? Isso automaticamente vai afetar a forma como a gente se vê, vai afetar a forma como a gente entende o amor. A gente costuma, né, a criança que não recebe essa validação emocional, esse acolhimento, esse amor desde a infância, ela costuma gerar crenças nela do tipo, não sou importante, eu não sou digna de amor, eu não sou boa o suficiente, eu preciso me esforçar muito para ser aceita. Então, essas crenças acabam sendo geradas. E a criança que não recebe esse amor, de uma certa forma,
ela se sente inadequada, ela não se sente bem-vinda, ela não se sente aceita pela própria família. Então eu cresci com esse vazio, com esse buraco. E à medida que eu fui ficando ali, pré-adolescente, só recapitulando, gente, eu não lembro mesmo de receber abraço, carinho, afeto, amor da minha mãe. Eu não consigo me lembrar disso de forma alguma. Se em algum momento eu recebi, os traumas que vieram das circunstâncias depois apagaram isso da minha memória. Mas eu não lembro, eu não lembro de ter recebido afeto, né? Carinho, toque, abraço, beijo, né? Tanto é que eu lembro, gente, que eu brincava muito com um vizinho e eu ia muito para casa dele brincar, ele vinha muito para minha casa, aquela coisa da época, né, final dos anos 80, anos 90, né, que a gente ia para casa dos nossos coleguinhas e a gente brincava. E muitas vezes eu ia para lá brincar com ele e eu gostava de estar lá, porque quando a gente terminava de juntar os brinquedos, a gente chamava a mãe dele para ver. E quando a mãe dele vinha ver, ela abraçava ele e ela me abraçava. E era um momento que eu recebia um abraço, porque eu queria um abraço e eu não recebia isso da minha mãe, tá? Então, realmente, eu não tive nenhum afeto. E se teve algum lá uma vez ou outra, apagou da minha memória, eu não consigo nem lembrar. Porque o que foi vindo depois foi tão traumático, foi tão difícil, foi tão pesado. E durante anos e anos e anos e anos a fio, né? E o estresse prolongado, ele traz muitas consequências no nosso corpo. Eu não consigo realmente lembrar, tá? Eu não tive esse afeto. E muitas pessoas crescem sem afeto, sentem as consequências disso na sua vida e não conseguem admitir, né? Olhar, opa, meu pai, minha mãe errou comigo, minha mãe errou comigo, minha mãe não deu afeto. Porque tem uma cultura muito grande de idolatrar, endeusar a mãe, principalmente a mãe, né? É uma cultura muito grande de idolatria da mãe como um ser perfeito, maravilhoso. E muitos dos nossos pais, eles não foram perfeitos, eles não foram maravilhosos. Eles cometeram erros gravíssimos, sim, com a gente, que nos afeta emocionalmente, mentalmente, neurologicamente, biologicamente, como um todo. E a gente acaba sofrendo as consequências disso. Então, lá no início da minha pré-adolescência, adolescência, eu me lembro realmente de ser muito vazia, de estar desesperada por aceitação e por amor e por alegria. Eu queria ser aceita, eu queria ser amada e eu queria ser feliz. E eu fui criada dentro da igreja, a gente ia para a igreja desde quando eu era muito pequena, e isso foi um lado muito bom que meus pais fizeram comigo, mas ao mesmo tempo houve alguma quebra, alguma falha para eu não conseguir internalizar e entender o que era viver uma vida cristã, receber o amor de Deus, o acolhimento de Deus e o cuidado de Deus na minha vida. Que mesmo eu indo na igreja, eu não conseguia entender tudo isso. Quando eu chegava em casa, né, não se vivia um cristianismo na prática, uma fé na prática, tanto é que hoje eu tenho a mentoria, né, Fé na Prática, em breve estarei abrindo vagas, então se você precisa de direcionamento, restauração de Deus na sua vida, olhar para suas questões emocionais, espirituais, né, me sigam nas redes sociais e continuem aqui comigo, porque em breve estarei abrindo as vagas para a mentoria. Então, de uma certa forma, eu não conseguia entender o que era viver o evangelho fora da igreja. Eu ia na igreja, eu gostava, mas eu não conseguia me envolver profundamente. Eu não tive um encontro verdadeiro com Deus que realmente me transformasse desde muito cedo. E eu fui crescendo com uma sensação constante mesmo de solidão, de inadequação, de vazio, sabe? E uma dependência emocional em relacionamentos. Tanto é que eu tinha uma amiguinha que quando a gente saiu da pré-escola para ir para o ensino fundamental, eu não queria ir na aula se eu visse que ela não estava na aula. Meu pai tinha que me trazer de volta para casa, porque ali eu já demonstrava uma dependência emocional muito grande dela para eu conseguir sobreviver às mudanças na escola. Imagine eu autista, passando por mudanças, saindo de uma escola e indo para outra. E o meu porto seguro, que era essa coleguinha, era o meu porto seguro, eu era dependente emocional dela, ela que me trazia segurança.
ela não estava na escola. E eu ficava desesperada, eu fazia meu pai voltar comigo para casa, se eu desconfiasse que ela faltou aula. E foi uma luta muito grande para eu me acostumar a estar na escola sem a presença dela. E eu era tão dependente emocional dela, eu acho que eu sufocava tanto ela, que chegou um dia, né, quando a gente chegou lá na quinta, sexta série, ela me deixou, ela me abandonou, assim, não quis mais continuar com a amizade, porque era muito sufocante mesmo. Ela foi conhecendo outras coleguinhas, outras pessoas, outras amigas, né? E que eram talvez melhores, mais saudáveis, né, para conviver do que eu. E com razão, não tiro a razão dela, porque realmente eu estava disfuncional diante de tudo aquilo que eu fui ensinada, que eu fui criada. Não fui ensinada a socializar, a lidar com as pessoas, não fui ensinada, eu era cobrada, mas eu não era ensinada. Então, realmente, eu acredito que a convivência comigo não devia ser uma coisa fácil, né, porque é autista, no TDAH, passando por negligência emocional, né, negligência espiritual, não sendo ensinada a conviver em sociedade, a conviver com os colegas, é óbvio que isso ia me afetar, né? E ia gerar coisas ruins mesmo em mim, né? Então ela se afastou de mim e até hoje a gente nunca mais voltou a se falar. A gente já se viu no supermercado, se cumprimentou e tal. Mas não volta mesmo a ser a mesma coisa, né? Era uma coisa de criança também e tal, as coisas mudam com o tempo. Então eu tinha já essa dependência emocional dessa colega, dessa amiga, né? Já desde da primeira série do ensino fundamental, né? Eu sempre tive dificuldade de acreditar que eu era amada, porque se minha mãe me amou em algum momento, né? Ela não demonstrou. E não adianta, porque o óbvio precisa ser dito. E precisa ser dito, olha só como as nossas relações são complicadas. O óbvio precisa ser dito e ser dito na linguagem de amor do outro. Porque, por exemplo, vamos colocar um casal afetivo. Casal homem e mulher, afetivo, né? Cada um tem a sua linguagem de amor. Então, para o homem, vamos supor que são palavras de afirmação, e para a mulher receber presente. Se o cara fica só dando palavras de afirmação para a mulher, ela não vai se sentir amada, ela precisa ganhar o presente. O homem vai ter que vir e dar o presente para a mulher para que ela se sinta amada. E se a mulher ficar dando presente para o homem que precisa das palavras de afirmação, ele não vai se sentir amado. Ele precisa receber as palavras de afirmação. Então, muitas vezes a gente dá para o outro aquilo que a gente gostaria de receber, só que o outro não consegue entender, não consegue receber aquilo como amor, porque é algo que é nosso. Então, a gente, para compreender e amar o outro, a gente precisa compreender a linguagem de amor do outro e oferecer o amor na linguagem do outro. Não vai fazer sentido para a gente, mas a partir do momento que a gente oferecer o que o outro realmente entende como amor, a gente vai conseguir se comunicar melhor com essa pessoa vai se sentir amada, né? E vai se sentir acolhida. E para a criança, é muito importante que esteja claro que ela é amada, que ela é bem-vinda, que ela é importante naquela família. E não foi o que aconteceu comigo, por mais que meus pais tentaram da melhor forma possível dentro do jeito deles, tá? Eu não os acuso assim, eu conto, é a minha história, eu tenho que contar a minha história. Mas hoje também eu entendo toda a dificuldade que eles passaram e tudo, como isso refletiu na forma deles me criarem, tá? Eles estão perdoados, tá, gente? Mas estou aqui contando a minha história, tá? Então, eu sempre tive um sentimento de falta. E tudo isso, e essa sensação, eu preciso preencher esse vazio. Eu quero ser amada, eu quero ser feliz, eu quero ser acolhida, eu quero ser importante para alguém, né? Então, eu queria ser bem-vinda, eu queria ser amada, eu queria ser feliz. E o que acontecia, gente? Como não tinha diálogo entre eu e minha mãe e ensino, geralmente era cobrança, crítica, essas coisas, principalmente a partir ali dos 10 anos de idade, pré-adolescência, adolescência, minha mãe, ela não sentava comigo para me ensinar sobre a vida, né? Me ensinar sobre as pessoas e tudo mais. Como viver, sabe? Coisas da vida, ela não me ensinava. Ela só falava para todo mundo que eu estava errada, que eu era rebelde, que eu era respondona, que eu fazia tudo errado, mas não tinha ensino. E como não tinha ensino, o que acontecia? Eu assistia televisão.
Então, eu fui educada pela televisão. Só que aquilo que a TV oferecia não era bíblico e não era saudável emocionalmente nem espiritualmente. Mas eu achava que se eu fosse igual às atrizes, se eu me vestisse igual, se eu falasse igual, se eu gostasse das mesmas coisas que elas, se eu começasse a ir para festas, se eu arrumasse um namorado, se eu vivesse a vida do mundo e não a vida da igreja, eu seria amada, eu seria vista, eu seria acolhida, eu seria feliz. E esse vazio que eu sentia, que eu não sabia na época que era um vazio de amor de mãe, um vazio existencial, um vazio da falta de Deus. Eu não sabia que era isso, tá? Mas eu achava que todas essas necessidades que eu tinha, que não foram atendidas quando eu era criança, seriam supridas. Então eu via, né, as novelas ensinando que estava tudo bem, né, as relações antes do casamento, a forma de vestir, a forma de pensar, a cultura e tudo mais, os programas. Então eu fui educada por isso, gente, pela televisão, pelos artistas, pelas novelas, por Malhação. E eu achava que tudo que estava ali estava tudo bem, estava tudo certo. Por quê? Porque em casa não tinha diálogo. Quando eu desagradava, eu só era criticada, rejeitada e punida. E eu não conseguia entender, porque, né, não me ensinaram, não deixou claro, eu não entendia. Para mim, eu estava fazendo o que era certo, o que era normal. Mas na cabeça da minha mãe, tudo que eu fazia, tudo que eu falava, tudo que eu queria, não era certo, não era normal. E aí vinha o conflito. Por quê? Porque faltou o ensino, faltou o diálogo, faltou o amor. E eu estava recebendo toda aquela cultura através da televisão, porque estava faltando na família. E o que eu acho interessante é que muitos pais, eles acham que eles estão educando, que eles estão ensinando ao criticar, rejeitar e punir. E muitas vezes aquele pré-adolescente, aquele adolescente, ele não está precisando disso, ele está precisando ser ouvido, ele está precisando de receber ensino, amor, acolhimento e perdão. E não ficar só com repressão. A repressão afasta, mas o perdão, o amor, o acolhimento e também a exortação, ou seja, a correção, ela faz a pessoa crescer e se desenvolver e buscar melhores caminhos. E isso melhora as relações familiares. E era algo que não estava existindo aqui na minha relação, principalmente com a minha mãe. Com isso, gente, tá? O que aconteceu? Eu acabei ficando rebelde, porque eu queria ser amada, eu não recebia amor na escola dos colegas, porque eu sofria bullying. Eu não recebia amor da minha mãe em casa. Era muito conflito, era muita repressão, era muita rejeição, era muita punição, era muita crítica, muita insatisfação com quem eu era. Fui me afundando cada vez mais no mundo, nas coisas do mundo, desejando as coisas do mundo. Me desviei da presença de Deus, né? Saí da igreja e depois eu falo por que também que eu saí da igreja. É muito sério o motivo pelo qual eu saí da igreja e isso também vai servir, eu acredito, para edificação das pessoas ao ouvir esse testemunho do porquê também eu saí da igreja. Eu saí da igreja não só por isso que eu estou contando aqui. Nisso, gente, eu arrumei um namorado, né? E nessa de eu arrumar um namorado, eu fiquei pior, porque eu queria estar fora dos conflitos de casa e eu usava esse namoro para tentar receber todo o amor que eu não recebia. Eu coloquei, coitado do cara, a responsabilidade pela minha felicidade, pelo meu amor, em cima dele. E ninguém pode fazer isso por nós. Eu não sabia disso. Eu não sabia que ninguém poderia suprir esse vazio interno de falta de amor de mãe, de falta de amor de Deus na minha vida. Eu não sabia. Eu queria que ele suprisse isso. E aí eu piorei, porque eu também já tinha chegado num ponto onde eu fiquei mais rebelde, mais respondona, mais reativa, buscando mais coisas do mundo, buscando mais coisas que não edificavam, né? E esse relacionamento deixava as coisas bem conflituosas aqui em casa. E até que chegou um dia, que é o principal ponto do vídeo, que veio a tal da profecia / aconselhamento sobre o fato de eu ter que casar rápido. E eu era só uma adolescente. Eu era só uma adolescente de 16 anos, né? E eles estavam tão insatisfeitos com o meu comportamento, com o fato de eu estar nesse relacionamento e não estar nesse relacionamento de uma forma correta, né? Porque já havia coisas ali que não deveria acontecer nesse relacionamento, né? E
que ao invés da minha mãe me orientar em amor, ela ficava chamando os crentes para orar, e aí eles ficavam falando mal de mim, ela ficava reclamando de mim, depois ia orar. E ela recebeu uma profecia, um aconselhamento muito errado a meu respeito de que eu deveria casar. De que eu deveria casar rápido. Olha só o que fizeram com a vida de uma adolescente, né? Eu tava na casa da minha mãe, eu cheguei e na hora que eu tava passando assim pela porta do quarto, que já dava direto para a porta da saída, eu vi que ela tava conversando com um servo do Senhor e ele olhou para mim com aquela cara de julgamento. Olha aí a pecadora, olha aí a errada, endemoniada, e olhou para minha mãe e falou assim: essa daí é para casar rápido, tá? É para casar rápido. E eu saí, e eu não me dei conta. E só anos depois que eu fui me dar conta do peso dessa fala que ele teve, dessa profecia, aconselhamento que ele deu para minha mãe a meu respeito. Porque meses depois, né, eu estava com 17 anos, eu fui expulsa de casa. E depois, esse detalhe eu vou trazer ainda para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu era uma adolescente problemática, vazia, que precisava de amor de mãe, precisava de amor de Deus. E ao invés de eu receber isso, eu recebi críticas, repressão, condenação, rejeição, abandono, cada vez mais abandono espiritual, abandono emocional. E aí eu me lembro muito das palavras, né, de Jesus para aquela mulher que foi pega em adultério. Enquanto todos chegaram com as pedras para poder apedrejá-la, Jesus perdoou, acolheu, amou e orientou. Vai, não peques mais, você está livre. Jesus não proferiu nenhuma sentença de rejeição, de abandono, de condenação para aquela mulher. Ele perdoou, sabe? Eu me lembro também da mulher samaritana, que estava ali com a vida toda bagunçada, coitada. E ela precisava conhecer um novo caminho, ela conheceu um novo e vivo caminho, Jesus Cristo. E a vida dela foi transformada. Jesus não excluiu, Jesus não condenou, Jesus não apedrejou, Jesus não julgou, mas Jesus perdoou, Jesus acolheu e deu uma nova oportunidade para essa mulher. E foi tudo o que faltou para mim, para uma adolescente ferida, para uma adolescente vazia, para uma adolescente neurodivergente que estava precisando ser amada, respeitada, acolhida, perdoada, como Jesus ensina a gente a fazer, e eu não recebi nada disso. Eu não estou falando, gente, que é uma questão de merecimento, porque muitos cristãos têm mania de pensar assim, mas ela estava toda errada, então ela que se vire com esse erro, problema dela, ela que sofra. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Quando alguém está rebelde, está errado, está sofrendo, Jesus ensina o amor, o perdão, o acolhimento, a exortação sim, a correção, porque os caminhos precisam ser redirecionados, mas fazer isso em amor. Eu lembro que as amigas da minha mãe, as mulheres de oração, chegavam aqui na casa da minha mãe e me olhavam com um zoião desse tamanho assim, sabe, com aquele olho arregalado, como se elas estivessem vendo o capeta materializado na frente delas. Como se elas estivessem vendo Satanás materializado na vida delas. Nunca, em nenhum momento na minha vida, essas mulheres de oração me apresentaram um Jesus de amor, um Jesus de reconstrução, de restauração. Um Jesus que pudesse mudar minha vida. Nunca me ajudaram a entender em amor, né, numa correção amorosa, que eu pudesse realmente entender que os caminhos que eu estava andando eram caminhos que iriam trazer muito dano, muita coisa ruim para minha vida. Só que eu errei, e por causa de eu ter errado, eles vieram e cometeram um erro muito maior ainda em cima do meu erro. E hoje eu ainda sofro as consequências desse erro. E já se passaram muitos anos. Naquela época eu tinha 17 anos para 18 e eu fui expulsa de casa.
E até hoje, com 40 anos, eu sofro as consequências desse erro que cometeram comigo, sabe? Então imagine se aquela mulher que foi pega em adultério tivesse sido apedrejada. Ela cometeu um pecado, cometeu um erro. E aquelas pessoas cheias de pecado estariam cometendo um erro muito maior ainda em matar ela a pedradas naquela época, se Jesus não tivesse interferido na sentença. E eu precisava de um Jesus ali que interferisse na minha sentença. Eu precisava ter encontrado Jesus. Mas essas pessoas crentes, cristãs, mulheres de oração, nunca me apresentaram Jesus. Nunca me apresentaram o amor de Jesus. Nunca me mostraram o que está lá no Salmo 103, versículo 10, que diz o seguinte: Deus não nos trata, Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, porque Deus é misericordioso. Por mais que às vezes a gente sofra as consequências dos nossos pecados, ainda Ele não é olho por olho, dente por dente, porque existe misericórdia, existe a graça de Jesus e o sangue de Jesus, que nos dá esse refrigério, esse alívio de muitas vezes a gente não colher, exatamente o que a gente plantou relacionado aos nossos pecados e às nossas iniquidades. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que profecias sobre relacionamento não vêm da parte de Deus. Muitas não vêm. Pode acontecer algumas exceções, dependendo da história, do caso, de como a pessoa tem jejuado, orado, buscado. Algumas exceções podem acontecer. Mas você não pode pegar uma profecia carnal e prejudicar a vida de uma pessoa para o resto da vida. Isso não é da parte de Deus, sabe? Aconselhamento também, Pegar uma mãe que está reclamando da sua filha e aconselhar dessa forma é muito perigoso, porque esse conselho que minha mãe passou a ouvir de muitas pessoas, de que eu deveria casar rápido para resolver o problema que incomodava ela e que na verdade não resolveu, forçar uma adolescente a morar junto com alguém, ainda nem casar, gente, eu não casei, tá? Eu fui expulsa de casa para morar junto com alguém que também foi forçado a morar junto comigo. Então, esse foi um mau conselho. Não foi um conselho que veio da parte de Deus, porque não foi um conselho que trouxe frutos de exortação, correção, arrependimento, de paz, de restauração, de reconstrução de vidas e famílias. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que chegam profetizando, aconselhando, dizendo que está fazendo isso em nome do Senhor, mas na verdade não está. Na verdade, ela está sendo usada pelo inimigo para trazer um dano, uma consequência além daquilo que a pessoa colheria se ela tivesse recebido o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, e a correção em Cristo Jesus. Porque quando Jesus corrige, ele corrige para consertar, e consertar em amor. E Jesus, ele não fere quem já está ferido. Jesus não bate em quem já está sofrido. Jesus, ele não termina de matar quem já está morrendo. Ele traz amor, ele traz restauração, ele traz reconstrução. E nenhum dos conselhos que minha mãe recebeu, nenhuma das profecias que ela recebeu foram bíblicas, pelo menos a meu respeito foram bíblicas, porque não trouxe paz, não trouxe conserto, não trouxe restauração de vida, não trouxe o amor de Jesus para minha vida, tá? E eu quero deixar aqui para vocês que a profecia, ela traz exortação, que é correção, tá? Edificação e consolação. Então, quando a profecia não traz isso em conjunto, ela não é bíblica. E o que trouxe as consequências do que esse homem falou, orientando mal a minha mãe, são consequências que reverberam na minha vida e na família toda até hoje. Por mais que hoje eu esteja na presença de Deus, eu tenha recebido, a exortação, a correção, a edificação, a consolação, a restauração da minha vida. Ainda existem as consequências de uma profecia
torta, de um conselho torto, que não veio da parte de Deus e que veio da parte do inimigo. E minha mãe, né, ouvindo e agindo errado, porque ela não me perdoava, ela não me acolhia, ela não me amava, ela não trazia o amor de Jesus para mim. Ela ficava se reunindo para falar mal de mim e ser mal aconselhada e orar depois. Isso não é atitude de cristão, tá? Porque Deus salva, liberta e transforma alguém que recebe a oportunidade de conhecer o amor de Jesus. E é algo que eu não estava tendo. Eu não estava recebendo o amor de Jesus. Nem através da minha mãe, nem através do meu pai, nem através das irmãs de oração, os irmãos de oração que vinham aqui ficar ouvindo minha mãe reclamar de mim. Então, o que eu quero falar para vocês, que nem todo mundo que parece rebelde é porque é ruim de verdade. Às vezes é só uma pessoa ferida gritando por socorro, precisando de receber o amor e o perdão de Jesus, uma nova oportunidade. E as pessoas, ao invés de seguirem o exemplo de Jesus, elas estão com as pedras na mão para terminar de matar essa pessoa. E foi exatamente por isso que eu passei. Mas, com o passar dos anos, eu retornei para Jesus em 2007. A partir disso, eu passei por muitos altos e baixos, mas a partir da pandemia, Deus trouxe na minha vida uma restauração do meu coração, das minhas emoções, a cura dos meus traumas relacionados a tudo isso, a cura das minhas feridas emocionais, a ponto de hoje olhar para essa história e ver que eu passei por muita coisa difícil, mas eu vejo que hoje Deus está permitindo todas as coisas cooperarem para o meu bem. Hoje eu vejo que essas pessoas estão perdoadas, hoje eu ressignifiquei minha relação com elas, com perdão e com limites saudáveis para mim, tá? E eu vejo hoje Deus trazer uma restauração de vida para mim, um novo tempo, um novo recomeço. Demorou, mas esse dia chegou. Então, o que eu quero dizer para você é que, por mais que pessoas possam não ter te compreendido desde a infância, adolescência, vida adulta, por mais que pessoas possam ter te traído, por mais que pessoas, ao invés de te acolher, te perdoar e te amar, e como Jesus faz, elas chegaram com pedras nas mãos para poder, né, destruir a sua vida. Existe um Deus que te ama e que te acolhe e que preenche todo o vazio da sua alma e do seu coração, que não importa se faltou amor de pai, amor de mãe, não importa se você sofreu bullying, não importa se você passou por tudo que eu passei e ainda pior. Existe um Deus que está de braços abertos, existe Jesus que está de braços abertos para te acolher, para preencher todo o vazio da sua alma, restaurar a sua sorte, restaurar a sua história, a sua vida, curar a sua alma nas feridas emocionais, nos seus traumas, curar as suas memórias, ressignificar a sua história, né? E toda essa história que parece uma história de destruição pode virar um testemunho que vai edificar a vida de muitas pessoas, assim como hoje está acontecendo comigo. Eu sofri, né? Foram cruéis comigo, assim como eu fui muito má também com algumas pessoas. E eu me arrependo muito. Ontem mesmo eu estava em oração pedindo perdão a Deus, que eu lembrei de algo, de uma pessoa que eu havia ferido na minha adolescência, e eu pedi perdão a Deus. Eu nem sei se essa pessoa ainda existe, se está viva, eu não lembro o nome, mas eu lembrei do que eu fiz e eu pedi perdão a Deus. E hoje eu vejo Deus curar a minha alma, né? Curar as minhas feridas, me dar um novo começo, me trazer mais leveza, mais paz, né? Um significado diferente para a minha história. E Deus pode fazer isso por você também. Deus pode te ajudar a lidar melhor com a sua história, com as suas dores e aliviar toda dor, todo sofrimento e te dar um novo começo. Como disse Paulo, né? Que as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? E realmente é uma verdade. Em Jesus as coisas velhas passam e tudo se faz novo. E todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor e atendeu esse chamado. Nada pode nos separar do amor de Deus, por mais que a gente já tenha sofrido em alguns aspectos, muita rejeição, muito abandono, muita falta de amor, falta de compreensão. Deus nos compreende. Se a gente abrir o nosso coração para Ele, Ele vem e Ele faz tudo aquilo que Ele poderia ter feito, sim, talvez há muitos anos atrás, mas a gente não conseguia entender. Mas a partir de hoje, eu creio que Deus pode mudar a sua história,
restaurar a sua vida, te dar um novo rumo, um novo começo e fazer todas as coisas cooperar para o seu bem. Então, gente, tome cuidado com essa questão de aconselhamento e profecia, porque dependendo do que for dito, as consequências serão terríveis, né, para a vida de uma pessoa. Não condene a vida de uma pessoa a um caminho de perdição só porque você está indignado com o erro, com o pecado dessa pessoa. Lembre-se de que Jesus morreu por essa pessoa também, assim como morreu por você. Ninguém é perfeito, todo mundo erra em alguma coisa. Então, ao invés de criticar, de condenar, de aconselhar mal, pense como Jesus, ofereça o amor de Jesus, ofereça uma nova oportunidade para essa pessoa, porque às vezes é tudo que essa pessoa está precisando, é entender e receber o amor de Jesus, para que essa pessoa melhore, para que a vida dela seja restaurada, seja reconstruída através do amor de Jesus. Então, não afaste essa pessoa da igreja, não afaste essa pessoa da convivência, não fique se reunindo para falar mal dessa pessoa, vá até essa pessoa e ofereça Jesus para ela, ofereça o amor de Jesus para ela, porque era isso que deveriam ter feito comigo e não fizeram. E se hoje você está cometendo esse erro com alguém, conserte, vá lá, perdoe e ame essa pessoa e ofereça Jesus para essa pessoa, tá? Porque essa pessoa está precisando muito do amor de Jesus, como eu precisei um dia. E hoje eu sou grata, eu sou feliz porque Jesus me alcançou, está mudando a minha vida, está mudando a minha história. E hoje eu tenho paz, eu tenho alegria na presença dele. Por mais que eu enfrente muitas tribulações ainda, algumas consequências, hoje é a minha história, o meu sentimento, as minhas emoções, a minha visão, a minha vida está seguindo um rumo novo, um rumo de recomeço, de restauração, de florescer na presença do Senhor. E eu sou muito grata a Jesus por tudo que Ele conquistou na cruz por mim e o quanto Ele me ama. E lembre-se que você que está aí sozinho sofrendo, Jesus te ama. Não escute as críticas, o abandono, a rejeição. Não tenha medo das pedras que estão se levantando para jogar em você. Clame o sangue de Jesus na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus, porque Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida e te dar um novo começo. Gente, eu queria ter falado menos, mas era muito importante eu deixar bastante detalhado, esclarecido. Espero que eu tenha conseguido fazer isso nesse vídeo. Espero que a palavra do Senhor, que eu trouxe através desse vídeo aqui, possa falar mais ao seu coração e que Jesus possa te alcançar mais e te trazer ainda mais clareza sobre todas as coisas e que sua vida possa ser restaurada e edificada na presença do Senhor. Obrigada por estarem comigo até aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe tremendamente. Que Deus abra portas e caminhos de cura e libertação para você. É o desejo do fundo do meu coração e a oração que eu faço no nome de Jesus. Se você chegou até aqui, eu só vou te pedir uma coisa. Deixa o like nesse vídeo para ajudar com as recomendações do YouTube e abençoar o ministério, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nos vemos no próximo vídeo.